Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mark Gleison. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de História. Vamos iniciar um capítulo novo do livro de vocês, que é o capítulo que trata sobre a Mesopotâmia. Esse assunto, a gente vai dividir ele em duas aulas, dois videozinhos para falar sobre os diferentes povos que habitaram nessa região. Então vamos lá para o nosso assunto, que é a Mesopotâmia. Primeiramente, a gente vai aqui para o nome. Mesopotâmia, gente, é um nome que significa entre rios, ou terra entre rios. Ele recebe esse nome porque ele está localizado em uma região que está banhada, localizada entre dois rios, que é os rios Tigre e o rio Eufrates. Aqui no mapa dá para perceber eles dois aqui desse lado, o Tigre e o Eufrates. Eles são dois importantes rios que lá do chamado Oriente Médio. Região do atual, por exemplo, Iraque, Irã, Síria, são regiões extremamente secas, quentes, de deserto, e que sem as águas desses rios não conseguiriam se desenvolver. Então, eles foram extremamente importantes para o desenvolvimento de civilizações nessa região muito seca, muito árida lá do Oriente Médio. Essa região da Mesopotâmia, ela faz parte de uma região que é denominada de Crescente Fértil, que é uma região que engloba desde o Egito, aqui no mapa esse lado, o importante rio que é o rio Nilo, até a região dos rios Tigre e Eufrates, que fazem parte da Mesopotâmia. Essa região recebeu o nome de Crescente Fértil, denominação de Crescente Fértil, pelo formato. Ela é semelhante à Lua quando ela está na fase crescente. E ela é extremamente importante porque ela favoreceu o desenvolvimento da agricultura nessa região. As águas desses rios fez com que a vida se desenvolvesse em regiões quentes, secas, de deserto, tanto no Egito quanto lá na região da Mesopotâmia. Então, no caso da Mesopotâmia, as águas dos dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, atraiu para essa região diferentes povos que foram atrás das águas. A água é vida, então eles foram atrás dessa água para conseguir se desenvolver. Vários povos se sucederam em diferentes épocas e dominaram essa região. Então a gente vai estudar esses povos, como eu falei antes, em duas aulas diferentes. A gente vai estudar povos como sumérios, acádios, assírios, babilônios, caldeus, os amoritas, que eram os babilônios também chamados. Esses povos que viveram nessa região da Mesopotâmia, eles aproveitaram muito bem as águas dos rios para se destacar principalmente na questão econômica, na agricultura. Então, assim como no Egito, eles aproveitavam as cheias dos rios. Quando o rio secava, a região onde ele alagava tudo estava fertilizado. Então, eles aproveitavam essa região para plantar. E parte desses produtos também favoreceu uma outra atividade que eles se destacavam, que era o comércio. Então, os povos da Mesopotâmia se destacaram tanto na agricultura quanto no comércio. Então, a gente vai começar a estudar alguns dos povos que viveram aí. Nessa primeira aula, a gente vai estudar os sumérios e acádios. Então, começando aqui pelos sumérios. Sumérios foram o primeiro povo a se estabelecer na região da Mesopotâmia. Eles foram e tiveram importantes conquistas na região, que a gente vai ver, como, por exemplo, os sumérios são os prováveis inventores da roda, usados nos veículos e na fabricação de vasos de cerâmica. Eles também foram responsáveis, talvez a principal conquista do povo sumério, é que eles foram responsáveis pela criação das mais antigas escritas, formas de escrita da história. Os sumérios, eles inventaram um sistema de escrita chamado de escrita cuneiforme. É chamado de cuneiforme porque ele era um tipo de escrita feita com uma pontinha parecida com a ponta de um estilete. Então, eles pegavam, aqui está o exemplo de duas formas de escrita. Eles pegavam argila, barro, e aí eles riscavam com essa pontinha lá em forma de cunha, e aí eles faziam o seu sistema de escrita. Está aqui. Você pode perguntar, professor, o que está escrito? Eu não sei. Gente, aqui é muito difícil de entender, compreender. Então é preciso fazer todo um processo de descoberta para entender o que está escrito. Mas eles foram responsáveis pelo sistema de escrita.
Depois foram criados outros até chegar no que a gente tem no nosso aqui. Então a escrita deles era chamada de escrita cuneiforme. Os sumérios também estão associados à invenção do arado. Só que uma forma de arado bem primitivo, que era chamada charro. O arado, para quem não sabe, ele é utilizado para remover a terra, para mexer a terra, para plantar. Ele é uma ponta, puxada geralmente por cavalo ou por boi, e aí ele vai entrando na terra e vai mexendo a terra para favorecer a plantação. Eles também utilizavam o bronze, a utilização de tijolos em construção e processo de irrigação. A região ocupada pelos sumérios não tinha um poder central que lhes desse unidade política. Então, quando eles começaram a se organizar, cada cidade era um estado independente. Era como se cada cidade deles fosse uma espécie de estado aqui do Brasil, ou mesmo um país diferente. Cada cidade tinha sua própria lei, seu próprio governante, seus próprios costumes, tendo chamar de cidade-estados, porque tinham governos, domínios, leis, cada uma com sua característica própria. Elas não obedeciam, as cidades não obedeciam um chefe superior para todas elas, não. Cada um seguia as suas ordens e o que bem entendia. Então, repetindo aqui a parte da escrita cuneiforme, as cidades-estados geralmente eram governadas por sacerdotes, líderes religiosos, escolhido e auxiliado por um conselho de anciãos. As pessoas mais velhas se reuniam para escolher quem iria governar. O governante era denominado de patesi. Ele controlava tanto o poder político e religioso e também era responsável por comandar o exército. Com o passar do tempo, essa função acabou se tornando hereditária, então ela passou de pai para filho. É o início da formação dos reinados, dos impérios. Surgiram assim as primeiras dinastias. Dinastia é quando o poder passa de pai para filho, nas cidades-estados. Havia muita rivalidade entre as cidades-estados. Por muitos séculos, aí a gente tem aqui o exemplo das cidades que foram criadas pelos sumérios. Lagash, Ur, Eridu, Kish, disputaram o poder. Até hoje, essas cidades aqui, que são conhecidas como cidades sumérias, elas são consideradas como as cidades mais antigas da história da humanidade. Os vestígios mais antigos que foram encontrados foram nessas cidades feitas pelos sumérios. Enfraquecidos por suas próprias lutas internas, então como elas estavam sempre em guerra, elas foram enfraquecendo. Isso favoreceu com que os sumérios, como eles não se uniam para se defender, cada cidade tomava suas próprias decisões, eles eram cada um por si, favoreceu com que outros povos invadissem a região. E aí eles acabaram sendo dominados. O povo que dominou os sumérios foi um povo chamado de Acádios. Por volta de 2300 a.C., os Arcádios, vindos da Península Arábica, fundaram diversas cidades e estados, como é o caso de Acade. Então, os Arcádios pegaram, dominaram as cidades sumérias, que andavam brigando entre si, e se aproveitando disso, eles dominaram todas elas e formaram o primeiro grande centro de poder lá da Mesopotâmia. Foi o primeiro rei que conseguiu dominar todas as cidades da região. O rei acadiano, que era o Sargão I, ele conseguiu pela primeira vez a unidade política. O que seria essa unidade política? Ele daria as ordens e todas as cidades iriam obedecer a ele. Mesmo as cidades sumérias passaram a obedecer a esse rei. Então foi o primeiro império, vamos dizer assim, da região. Ele conseguiu unificar toda a região da Mesopotâmia sobre o seu poder. Posteriormente, nas outras aulas, a gente vai estudar os outros povos. Então, nessa aula, a gente viu os dois primeiros, os sumérios e os acádios. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar, entrar em contato, que eu tiro as dúvidas de vocês. Por hoje era só. Até mais. Fiquem bem. Tchau, tchau.